compartilhamos neste momento este diálogo fraterno, desse estudo tão maravilhoso que o nosso irmão Luciano se dispôs a nos socorrer, vamos dizer assim. Porque todo aprendizado é um socorro da nossa alma, é um grito da alma nesse conhecimento dessa ascensão espiritual, para que possamos estar fortalecidos na fé, na confiança e na determinação para prosseguirmos na senda da evolução, varando e vencendo a sombra dos próprios erros. E é nesse momento que nós, congregando os nossos ideais superiores, vamos expressar em uníssono ao nosso Pai de infinita bondade, justiça e misericórdia divina, para que possa derramar sobre cada família aqui devidamente representada as tuas dádivas benfazejas, intuindo o nosso irmão Luciano em todo o estudo que ele carinhosamente preparou para trazer para a nossa reflexão na noite de hoje. Nesse aprofundamento do estudo, para que possamos assimilar, internalizar e compreender cada Acho que a Rose caiu, pessoal. Cadê o Lu? Então, vamos, com essas lindas palavras dela, agradecer ao nosso querido Luciano por estar aqui conosco de novo, mais uma vez, doando seu tempo, seu conhecimento e sua amorosidade, né, Lu? E a gente ficou muito feliz com o seu retorno. A gente vou passar a palavra para você, meu querido. Muito obrigado pelas palavras. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos amparar e nos proteger, me proteger, porque não é fácil. Vamos lá, vamos estudar um pouco a doutrina espírita. É interessante nós percebemos que, ultimamente, talvez como uma sequela desse período pandêmico que a gente ainda vive, principalmente para as casas espíritas que estão retomando as suas atividades, nós estamos sendo cada vez mais procurados por pessoas com sofrimento de diversas fontes, formas, cada vez mais graves. E preocupa o fato de a gente perceber que muita gente, a grande maioria não sendo espírita, carece de referência, de entendimento, né, de sabedoria para lidar com as situações de sofrimento. E isso tem trazido como consequência situações ainda mais graves, né? Então, a drogadição cada vez maior, a violência doméstica cada vez mais aguda e severa, aos vulneráveis de todas as ordens, os suicidas em potencial, e são questões que manifestam conflitos da alma, a manifestação de conflitos do espírito, que não conseguiu encontrar respostas para a vida, que não conseguiu resolver os dilemas existenciais, e com o tempo vão buscando no externo as respostas que estão dentro de si mesmos.
Então, nós, enquanto espíritas, que muitos de nós somos trabalhadores ou estamos buscando esse conhecimento da doutrina espírita para conseguirmos trabalhar de maneira efetiva, assertiva na casa espírita, nós vamos ter esse entendimento, compreender um pouco do que é o espírito, as dimensões da alma, as aflições, as dores da alma e como a gente consegue auxiliar. Então, quando a gente fala de um estudo de saúde mental, não é um estudo para especialistas, para mestres no assunto, para que estejamos aptos para resolver os problemas do mundo, mas principalmente para que a gente possa nos entender, né? E também, quando alguém nos bater a porta e formos fazer um atendimento fraterno, formos interagir com alguém lá fora, na rua, a gente perceba com uma clareza maior essas questões que têm trazido tantas aflições e tantos sofrimentos. Eu estou compartilhando a minha tela com vocês, aqui vocês estejam vendo. Né? Tudo ok, Lu. Ok. Bom, então vamos lá. A concepção espírita sobre a nossa natureza ela é muito abrangente. Né? Às vezes a gente não toma consciência disso. A gente sempre parte do princípio, quando a gente está falando dessas questões, a gente parte do princípio básico da doutrina espírita. Nós somos espíritos. E quando a gente assume, né, porque ser espírita é assumir-se na condição de espírito, e não só ser alguém que está vivendo e que acredita em alguma coisa, mas quando eu trago a percepção para mim de que eu sou espírito, eu preciso ter claro em mente de que isso é muito amplo. Por quê? Porque nós temos perispírito, nós temos um corpo, um campo magnético, um campo vibratório que vibra, que ecoa a manifestação divina na Terra. Isso quer dizer que nós temos a capacidade de transcender, de superar, de sublimar aquilo que muitas vezes é uma amarra, um peso na nossa existência. Então, quando a gente tem essa visão, eu sou espírito, quer dizer que eu sou muito mais amplo, mais complexo do que aquilo que eu vejo lá no meu terra-terra, no dia a dia. Isso dá para nós uma percepção de que, às vezes, as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas dores, elas são menores comparadas à grandeza da nossa alma. Ontem, por exemplo, eu estava no atendimento fraterno, a gente chama de atendimento fraterno, mas a gente faz um atendimento semi-mediunizado, com intuição do plano espiritual, e o espírito falando com uma pessoa, uma situação bastante difícil, um indivíduo arredio, uma questão assim absurda. E aí nós perguntamos era um jovem, perguntamos assim para ele, um caso de drogas. Nós perguntamos assim, você acredita? Porque a vibração dele era tão contrária a tudo aquilo que ele estava ouvindo. E aí o Espírito falou assim para ele, você acredita no que eu estou te dizendo? E aí ele disse que mais ou menos, e mais para não do que para sim. E aí foi tão interessante que o Espírito virou para ele e falou assim, você não precisa acreditar em absolutamente nada do que eu estou te dizendo. Tudo isso que eu te disse, você não precisa acreditar. A única coisa que você precisa acreditar é em você mesmo. Porque você é mais do que as suas ilusões. Você é muito mais do que os seus vícios e os seus apegos. Você é muito mais do que os seus medos e as suas angústias. E o dia que você acreditar nisso, que você é mais que isso, você vai superar qualquer desafio. Você vai pedir ajuda, você vai pedir auxílio, e você vai perceber que as pessoas que estão do teu lado, que te amam, esperam que você realmente consiga vencer, porque sabem que você é capaz. É isso. Enxergar-se como espírito é isso. É nós acreditarmos naquilo que nós somos em essência. E quando nós estamos, por exemplo, lá no atendimento fraterno, é só fazermos isso. Levarmos essa visão de além terra-terra, né?
para que o indivíduo consiga perceber o que ele é em essência. A Joana de Ângeles, no livro Momentos de Saúde e de Consciência, ela diz o seguinte: é imprescindível o estabelecimento de uma era de nova consciência da responsabilidade, a fim de que, lúcido e equilibrado, o indivíduo defina os paradigmas de uma conduta moral e mental harmônica para a aquisição do valioso patrimônio da saúde. A questão da saúde física, mental, espiritual, ela está totalmente relacionada à forma como eu penso, eu sinto, eu vivo. Como que isso está em harmonia? Como que isso está funcionando em consonância com as minhas crenças? Porque quando eu acredito em uma coisa, vamos entender a questão do sofrimento de muitas pessoas, quando eu acredito numa coisa e vivo diferente disso, eu vou sofrer. Eu vou sofrer. Isso acontece nos relacionamentos, o indivíduo ele acredita que ele é livre para voar, a esposa acha que ele é cativo dentro de casa. Vai sofrer, né? O profissional que é ético, que é preocupado em fazer o melhor, mas ele está num contexto que não é, ele vai sofrer. Então, todos os contextos, né? Eu, espírita, acredito nisso, naquilo, nas questões morais, mas eu vou conduzindo a minha vida de uma maneira que destoa muito daquilo que eu acredito, vai haver esse desequilíbrio, vai haver essa desarmonia entre o mental e o moral, e aí eu não vou conseguir ter saúde. Eu vou adoecer. Eu vou adoecer porque o meu espírito ele precisa de uma coisa, sintonia. Nós, espiritualmente, precisamos estar em sintonia com aquilo que nós acreditamos, em sintonia com aquilo que nós somos, em sintonia com o que nós vivemos. Quando essas coisas estão desalinhadas, nós começamos a nos desequilibrar. Então, se o ambiente doméstico é ruim, se o contexto é ruim, então eu preciso criar harmonia e sintonia nesse caos. Porque não adianta o duelo, que é o que está lá no Evangelho, esse duelo interno, eu não acredito, eu não posso, não sei o quê. Então eu não vou conseguir viver em harmonia. Vamos comparar com Jesus. Né? Quando a Joana de Ângeles em Evangelho, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, fala de valores e noética, ela chama o texto, que ela fala que Jesus vivia num ambiente completamente fora daquilo que ele vibrava e que ele era. Mas ele estava em completa harmonia e sintonia com aquilo. Como que isso acontecia? Porque ele conseguia, naquele contexto, fazer aquilo que a sua consciência ditava. Então, eu posso estar num ambiente ruim, posso estar cercado de energias, de pessoas que são diferentes, que são ruins, ou seja o que for, mas se eu estiver em harmonia, eu harmonizo o outro, eu equilibro o outro, eu auxilio o outro. Né? A presença moral, a minha presença moral e mental no ambiente, ela pode alterar completamente a vibração daquele lugar. Ela pode ditar o rumo de como as coisas vão ser conduzidas. Né? Então, é isso que nós precisamos sempre buscar como referência. Pensar na questão de estabelecer uma consciência dessa responsabilidade, né? Para que a gente consiga trabalhar essa harmonia interior. Então, quando chega alguém lá na casa espírita, quando nós estamos diante de alguém que está trazendo visivelmente algum tipo de sofrimento, uma primeira pergunta que a gente pode pensar, né, é de onde vem ou aonde está essa desarmonia? Aonde eu posso perceber, até para que eu possa ajudar, né? Porque às vezes está lá na nossa cara. De repente, essa desarmonia ela existe porque o indivíduo não consegue ser ele mesmo. Ele não consegue vivenciar aquilo que ele acredita, porque ainda tem vícios arraigados, porque ainda o orgulho e o egoísmo é muito forte. E às vezes levar o indivíduo a reflexões, ou nós fazermos reflexões sobre isso,
vai nos ajudar a mudança. Eu estou sofrendo no momento, estou num período de angústia, de sofrimento. E aí não adianta eu valorizar, né? Valorizar demais esse sofrimento vai fazer com que eu adoeça ainda mais. Não adianta eu fazer de conta que não existe. Então, eu preciso entender, fazer uma leitura disso e buscar uma harmonia, né? Então, isso serve para o luto, quando eu perco alguém. Não adianta eu, enquanto espírita, achar que eu não tenho luto, que eu não vou sofrer, que eu sou espírita e que isso não existe, né? Vai existir essa dor, eu preciso colocar ela no lugar certo, né? E preciso enfrentar isso de uma maneira sábia, para que a gente consiga criar essa vibração mais harmônica, esse pensamento mais harmônico. Porque senão, o que vai acontecer? Eu levo isso lá para o meu travesseiro durante a noite, né? Essas inquietações, e não consigo ter mais paz interior. Eu não consigo ter paz interior. Então, esse é um questionamento que nós podemos fazer para nós mesmos agora, né? O que tem tirado a minha paz? O que tem me trazido incômodo nesse momento? O que tem incomodado lá, perturbado a minha mente? E de onde pode vir, né? De onde está vindo isso? Aonde falta harmonia entre aquilo que eu penso, aquilo que eu vivo, aquilo que eu falo? E o que eu posso fazer para que isso mude? Né? O que eu posso fazer diferente? O que eu posso pensar diferente? Porque aqui, a Joana de Ângeles fala de uma consciência da responsabilidade. Nós somos responsáveis pelas nossas criações mentais, nós somos responsáveis pelo baú dos nossos sentimentos, nós somos responsáveis pela nossa casa mental, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e somos senhores delas, e escravos da consequência que elas vão trazer para a nossa vida. Então, por isso que essa harmonia ela é importante. Eu vou fazer uma pausa, como sempre, rápida, para que vocês façam comentários, perguntas, se está tudo bem, fiquem à vontade. Quem quiser comentar, só levantar a mão, eu abro o som aqui. Lu, tá todo mundo tímido ainda, Lu. Será que era isso que eles esperavam do estudo? Que vai que era Todo outra mundo coisa? tímido. Não, tá todo mundo tímido mesmo. Tio, quer comentar, tio? Deixa eu abrir aí pro tio, peraí. Eu acho que, fazendo uma introdução, é muito legal. É exatamente isso que nós vivemos, né? O ambiente que a gente participa, que nos adoece, e que a gente tem que ter noção disso que se chama sintonia. Eu não tenho pergunta nem comentário, por enquanto. Por enquanto. Se prepara. Depois eu vou fazer um monte. Mas o pessoal está quietinho mesmo, está muito tímido, mas pode deixar, Luciano, que o pessoal depois larga a língua aí, você vai ver. Da minha parte, eu só elogiar. Eu acho que a introdução que você fez é muito válida. Vamos lá. Eu abri ali o meu som, ali minha mãozinha, não sei o que aconteceu, que não ativou ali. Você se viu? Pode falar, Marluz. É bem interessante, bem profundo isso que o Luciano acaba de dizer, né? Nesse momento que a gente está, esses conflitos, eles estão vindo à tona, né? Para todos nós. Então, por isso que as pessoas que buscam as casas espíritas estão em tormentos, né? E essa dificuldade a gente tem percebido dentro dos grupos, né? Que até os próprios trabalhadores das casas espíritas estão voltando com essa dificuldade, porque estão vindo de uma situação e se propondo a trabalhar com pessoas também em conflitos. Então, é necessário buscar essa harmonização, porque muitas vezes a gente diz, né, a gente está em conflito
E a gente acha que é o ambiente que a gente está que está em conflito. Na realidade, o conflito, a gente está refletindo aquilo que estão carregando dentro de nós. E aí a gente se propõe, para sair dessa situação, a gente se propõe, vou trocar de casa espírita, vou sair de casa, vou passear, vou fazer alguma coisa para sair daquele ambiente. Mas, na realidade, não. Aonde a gente está, a gente vai carregar isso dentro de nós. Então, por isso, a necessidade de a gente conhecer o nosso interior, conhecer a nós mesmos, ver aquilo que está se passando dentro de nós e procurar trabalhar, né? Isso. Se é uma perturbação, se é um conflito, se é alguma coisa, o que está nos incomodando? É uma questão que a gente deve fazer para a gente mesmo, para a gente buscar a solução das nossas dificuldades, porque a gente resolvendo dentro de nós tudo em torno, isso que você bem falou. Se a gente está bem conosco mesmo, né, não importa a situação de tormento que a gente esteja vivendo no ambiente, a gente não vai sair do prumo, né? A gente não vai sair do equilíbrio, a gente já está em equilíbrio. Agora, se a gente está em desequilíbrio, qualquer coisa, ele nos tira realmente do foco, né? Então, bem interessante essa colocação, gostei, né? É uma reflexão bem profunda para todos nós. Obrigada, Luciana. Obrigado. Daniel, quer comentar? Daniel, ele levantou a mão. Oi, eu gostaria. Eu não sou estudioso do assunto, eu tenho uma opinião a respeito do sofrimento das pessoas. Muitas das vezes eu acredito que isso se deva à revolta contra algo que acontece com a pessoa em relação a Deus. Muito do sofrimento humano ele se dá pela revolta de alguma coisa que a pessoa queria ou de alguma coisa que aconteceu, e essa revolta, obviamente, se aconteceu, era a vontade de Deus, e a pessoa se revolta contra isso, e isso provoca dor. Essa dor que a pessoa sente, eu acredito que seja uma dor relacionada a essa revolta contra um acontecimento. É isso. Obrigado. Muito boa apresentação. Obrigado. Obrigado. A gente vai chegar na dor daqui a pouco. Quer falar, Nina? A Nina acho que queria falar. Ela abriu o som. Abre o som, Nina. Abriu. Abriu. Ô, Luciano, parabéns. Esse assunto, ele é tão importante, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, né? E estar bem, se todos nós trabalharmos com essa ideia de ver, tanto na assistência fraterna, quanto no nosso profissional, observar que as pessoas precisam estar bem e trabalhar o seu interior, porque assim ela vai dar conta, pelo menos, sentir e dar conta de todas essas exigências externas que nós estamos tendo, todos esses conflitos, esses traumas, e trabalhar esse interior significa se conhecer, se analisar, como você falou, a partir de toda a sua condição. Porque nós podemos, sim, estarmos bem, mesmo diante de todos esses desafios que nós estamos aí enfrentando. Mas, para isso, nós temos que ter esse conhecimento que você traz e essa vontade de realmente querer estar bem. Então, o método está aí, né? O conhecimento está aí. E todo indivíduo que cuida da sua saúde mental, ele tem muito mais condição de ter uma vida mais saudável, em todos os sentidos. Então, vamos lá, Luciano, parabéns, viu? O tema é de muita importância. Obrigada. Obrigado. Bom, então, vamos seguindo. Agora a gente anda um pouco, avança um pouco para mais detalhes. E a doutrina espírita ela é tão rica que ela antecipa 50 anos antes
essa visão do espírito, da complexidade do universo, quando a gente vai estudar lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, Deus, espírito, matéria, os elementos gerais do universo, tudo isso vai fazendo tão sentido que quando a gente vê lá em 1907, mais ou menos, começam os trabalhos de Max Planck, a física quântica, que de tudo que se lê, de tudo que se fala, o que a gente vai entender, e que é o mais importante da fala dos trabalhos e das pesquisas do Planck, quando a gente fala da física quântica ou da mecânica quântica, é que, sim, o universo tem ondas, né? A gente sabia disso, mas ele estrutura isso na forma de pacotes de energia, e ele começa dizendo que quando a gente pensa, a gente tem ali no nosso pensamento, nessa ondamento eletromagnético, um conjunto de informações. E esse pacote de energia é ele que transita e que vive aí pelo nosso universo. Isso é tão importante a gente começar a perceber, porque faz todo sentido quando a gente começa a estudar pensamento. Porque a questão do pensamento ela está diretamente relacionada ao nosso campo de vibração, de energia, tudo isso está muito relacionado. Então, quando a gente começa a falar dessa questão da física quântica e da mecânica quântica, isso é um pano de fundo para a gente realmente ver que os espíritos não estavam errados, a doutrina espírita não é algo muito à parte, porque tudo aquilo que a gente estuda dentro da doutrina espírita, aos poucos e no devido momento, com a ciência vai ficando cada vez mais claro. Então, hoje, quando se fala da física quântica e da mecânica quântica, hoje consegue-se entender que o universo não é algo tão simples e tão fácil de se entender, né? Como a visão que se tinha anteriormente. Começam a surgir outras possibilidades de perceber que nós realmente não somos únicos, a questão dos universos paralelos, a questão de formas de vida além do planeta, várias questões que traduzem o pensamento de Jesus. Há muitas moradas na casa do Pai, e outros ensinamentos que ele veio trazer, meu reino não é desse mundo, e outros ensinamentos que ele vem trazendo, mostrando para nós que ele e o Pai são um só. A grandeza de Jesus, trazendo para nós o seu evangelho, que na verdade é um espelho do que é o nosso universo, né? Uma grande oportunidade de progresso, infinitamente uma oportunidade de progresso. Então, quando a gente vê uma coisa nova na ciência, quando a gente vê essas questões mais avançadas na ciência, a gente pode pensar com segurança. A doutrina espírita, de alguma forma, nos sinalizou, os espíritos, de alguma forma, nos sinalizaram isso. E a própria medicina moderna, hoje, também nos traz referências importantes. A concepção do ser biopsicossocial, que é uma visão que ela é um pouco mais nova, ela é de 1977, com George Engel, quando ele vem falar que nós não somos somente, ainda mais pensando nas questões de saúde, nós não somos somente seres biológicos ou seres sociais ou coisas isoladas, porque está em constante sintonia. Está tudo em inglês, eu vou traduzir, vou comentando isso para vocês, para ficar fácil o entendimento, mas nós somos seres biológicos também. Quando nós vamos estudar os processos reencarnatórios em André Luiz, o que nós vamos ver na preocupação da espiritualidade? A questão hereditária. Como que o perispírito vai transferir para o corpo físico as tendências a doenças? Então, nós precisamos sempre nos perceber como algo maior, né? Além. Então, nós temos a nossa estrutura biológica, nós temos uma função imunológica, nós temos uma função neuroquímica, nós temos uma forma de reagir a estresse, nós temos tudo isso.
Porque se eu olhar somente a questão material, esquecer o espiritual, ou esquecer essa questão social, se eu olha para um lado só e anulo as outras esferas da minha existência, que tem mais, né? Além disso, ainda tem a questão espiritual. Além disso, ainda tem a concepção espiritual. Então, nós temos o aspecto psicológico, de aprendizagem, de memória, de personalidade, de comportamentos, de emoções. Às vezes eu tenho um jovem, às vezes eu tenho alguém lá no meu convívio que é de difícil trato, eu preciso entender, tudo bem, pode ser um espírito mais atrasado, mas tem esses contextos no meio da história, né? Então, quando eu estou conversando com alguém lá na casa espírita, quando eu estou em algum ambiente, eu também preciso enxergar o contexto de vida, os aspectos sociais, o acesso à falta de acesso, o suporte que a pessoa tem ou ela não tem, as questões culturais, nós somos tudo isso. Nós somos tudo isso, né? E aí tem também a questão espiritual que a gente precisa pensar, né? A questão das nossas interações espirituais, a nossa sintonia espiritual que impacta e reflete nessas outras dimensões, a nossa psicosfera pessoal e familiar, né? A nossa psicosfera, a nossa estrutura espiritual, tudo isso interage com essa concepção, né, básica. Isso aqui é básico, né, que a gente vê no mundo material. Mas nós temos tudo isso em constante interação. Então, essa dimensão, a percepção desse contexto é importante. Por quê? Porque se eu olhar somente para a questão material, eu esqueço do espírito. E se eu olhar somente para o espírito, eu esqueço da bagagem cultural, da história de vida, do contexto de cada indivíduo, né? Então, nós precisamos sempre buscar essas referências, né? Estou lá no atendimento fraterno, entender esse contexto. Estou conversando com alguém, entender esse contexto, porque isso aqui são causas também de adoecimento. Quando a gente fala da questão biológica, há pessoas que adoecem porque não aceitam o envelhecimento, adoecimento psíquico, não aceitam a velhice, não aceitam a morte, não aceitam as perdas emocionais, perder alguém, perder um ente querido. Pessoas que não se veem sem o marido, sem a esposa, sem o filho, e aí não pensam, já precisa pensar, por mais complicado que pareça, não conseguem pensar nisso. Como seria viver sem o outro? Como seria, vamos pensar na questão social, né? Como vai ser a minha vida depois que eu parar de trabalhar, por exemplo? Como vai ser a minha vida se por alguma questão eu perder alguns vínculos sociais, de trabalho, de amigos? Como que é? Como que fica a minha vida nesse cenário, né? E é interessante porque vai marcando a gente, vai criando cicatriz, né? Eu passei durante o período da pandemia, um dos períodos mais críticos, que eu acho que por quase 2 meses, eu tive uma perda de alguém conhecido por semana. Pelo menos uma perda de alguém, né? E aí, como é que vai ficando isso para a gente, né? Eu descubro uma doença degenerativa. Como é que fica isso? Eu estou falando de uma dimensão biológica. Por mais espírita que eu seja, eu preciso perceber que isso faz parte do meu contexto de vida. E aí foi o que o colega comentou agora há pouco, nessa questão da revolta, né? E tem questões que nos intrigam, né? Nossa, de repente eu conheço fulano, trabalhador, espírita, jovem, faz isso, de repente encarna, de repente está com câncer, destruidor, de repente, e aí? Né? Porque nós não sabemos o que o futuro nos reserva, nós não sabemos como que fica isso, né, na contabilidade da vida, como nós vamos nos preparando para isso. Eu tive uma amiga que, num prazo de, eu acho que não chegou a ser um mês, eu não lembro se eu comentei isso com vocês,
Se eu já comentei, me desculpe, mas tem gente nova que vale a pena saber, né? Vale a pena ver de novo. Mas eu tive uma amiga que em menos de um mês, pessoal, ela era uma espírita muito dedicada, trabalhadora da casa espírita, já era aposentada, uma pessoa muito, muito do bem, né? Tinha um esposo evangélico, muito dedicado à sua religião, mas respeitando a religião da esposa. Eram casados há muitos anos, né? Um segundo casamento dos dois. E aí, de repente, um certo dia, ele era taxista, ele foi assassinado. Na semana seguinte, essa amiga descobre um câncer num estado gravíssimo. Realmente não foi uma semana, foi menos de um mês. Ela descobre um câncer destruidor. Ela perde, porque o marido, os bens do marido vinham de um outro casamento, de uma outra história. Ela perde o direito né, mesmo tendo convivido com ele, a família, não sei o que fizeram, ela perdeu o direito de ficar na casa que eles moravam, perdeu o que ela tinha, né, construído com ele, né? No seu contexto, legalmente casados, não lembro como, isso faz bastante tempo, então ela perdeu isso, foi morar com a filha, né? E aí foi morar com a filha, em poucos dias, né, de estar com a filha, eles a filha sofre na casa dela uma enchente e perdem tudo, e aí ela desencarna depois, dias depois. De toda a minha vida foi uma das histórias mais curtas e mais tristes, assim, de tantas provas de uma pessoa em um curto espaço de tempo, né? E por que eu falo isso? Porque tudo isso está envolvido nessa concepção aqui do que nós somos, né? O contexto espiritual, mas também essa questão da saúde, né, da minha condição biológica, a questão social, como eu me vejo lá fora, no mundo, né, como as pessoas me percebem, por que isso é importante para mim, até que ponto isso é importante para mim, o ambiente psicológico, o contexto psicológico das relações, né? Eu tive um colega médico de Londrina, que ele se preocupava muito com a questão social do trabalho que ele fazia, da interação com grupos e tal, e em um determinado contexto ele foi deixado de lado, questões políticas e tal, e aí ele se viu sem poder atuar da forma como ele gostava, da forma como ele achava que era importante para ele, não tinha mais ânimo para clinicar, e aí ele se viu indo diariamente ao supermercado e conversar com as pessoas e cumprimentar as pessoas, porque ele se viu sozinho, totalmente sozinho, né? Então ele saía, ia ao meu supermercado, conversava, fazia de conta que ia fazer compra e conversava com as pessoas para ele não se sentir só, né? Até conseguir pôr a cabeça no lugar e voltar a fazer alguma coisa, né? De todo o potencial que ele tinha. Num certo momento, ele esqueceu que ele tinha tudo aquilo de bom e se restringiu aí ao supermercado, cumprimentar e conversar com as pessoas, né? Porque ele perdeu aquela visibilidade que ele tinha, aquele prestígio que ele tinha, né? Então, depois ele conseguiu voltar a tudo isso novamente, mas são as perdas e como nós lidamos com essas questões que são fatores de adoecimento também, que são fatores que podem nos trazer algum tipo de sofrimento. E aí, né, vem a questão de como eu vou encarar isso, de como que isso vai impactar na minha mente, no meu espiritualmente, como que isso vai funcionar para mim. Eu tenho ouvido muito nos atendimentos de fraterno, nessas orientações, a espiritualidade dizendo exatamente isso, né? Você está sofrendo porque você está acreditando na coisa errada. Você está acreditando numa coisa que é muito passageira, que é muito pueril. Você está acreditando em algo que é muito externo. Está esquecendo de olhar para você. E quando você olha para você, você consegue perceber que o entorno é importante, mas não tão importante quanto você valoriza. Aí se valoriza mais do que deveria. E aí acaba sofrendo, né? Bom,
Eu vou fazer aqui mais uma vez uma pausa. Esse curso é doses homeopáticas, a gente vai um pouquinho, reflete um pouquinho, volta, que é muita informação. Tudo bem aí, pessoal? Pronto, só podem ligar o som quem quiser falar. Está liberado. Carol, quer comentar, Carol? Daniel está com a mão levantada, Jaque. Ah, então pode ligar o som, Daniel. Então, uma vez eu ouvi uma frase, eu acho que é mais ou menos isso. A vida, com o tempo, vai te tirando tudo, para que você consiga revelar a sua alma. Então, com o passar do tempo, as pessoas elas vão perdendo coisas, elas vão perdendo coisas que para elas, coisas que elas são apegadas, e elas vão perdendo também, por exemplo, uma pessoa com o passar do tempo envelhece, isso é natural. E o processo de envelhecimento leva a pessoa a ter alguns limites em relação a algumas coisas. E essa é uma forma da vida colocar o ser humano numa posição de confronto, para que ele se confronte com novas coisas. Toda vez que a vida tira alguma coisa do ser humano, ela quer que o ser humano perceba algo nele e algo em volta. É como se fosse uma prova, a vida aplica uma prova, uma lição. Para o ser humano perceber, tentar tirar alguma lição daquilo que está acontecendo com ele. Ao tirar essa lição, o sofrimento já não é mais infrutífero, o sofrimento teve algum sentido. O ser humano sempre vai sofrer. Não existe vida sem sofrimento. Nós somos seres humanos e temos nossos irmãos que são os animais. Os pássaros passam frio, passam de vez em quando sede. O Deus não ia beneficiar os seres humanos só por ser seres humanos. Então, sofrimento faz parte da vida, mas a forma de lidar com o sofrimento, eu acho que é o que faz a diferença. Existem o sofrimento útil e o sofrimento que não é útil. Essa é a minha opinião. Toda vez que a gente dá um sentido para aquele sofrimento, ele passa a ter uma utilidade, a gente aprendeu alguma coisa com ele. Ele passou a ser útil. Então, obviamente, não é ser masoquista de querer sofrer a troco de nada, mas quando o sofrimento ocorrer, tentar descobrir tirar alguma lição. Obrigado. Obrigado. Isa, quer comentar? Pode ligar o som, Carol. Isa? Oi. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, que é óbvio que nós temos a nossa vida, e principalmente nós que somos espíritas, nós temos esse conhecimento de que a gente não sabe realmente como a gente começa uma vida, mas a gente não sabe como é que nós vamos terminar, né? Então, eu acho que a gente tem que procurar sempre ser forte, né, através do conhecimento, e procurar sempre fazer o bem, e vigiar e orar, para que tudo aquilo que aparecer, nós tenhamos força, coragem para enfrentar, sem ser assim muito, sem achar muito drama na nossa vida, né? Então, eu acho que está dentro de uma normalidade isso daí, a gente encontrar as dificuldades aí no final da existência. Envelhecer, como diz o meu amigo, quem não quer envelhecer tem que morrer. Quem não quer morrer tem que envelhecer. E hoje em dia a gente tem tanta coisa boa para suavizar isso daí. E para suavizar também na saúde. Se você procurar sempre fazer o bem, com certeza existe aquela frase lá do Evangelho:
o amor cobre uma multidão de pecados. Agora, se a gente começar a ter só conhecimento, a inteligência desenvolvendo em todos os aspectos, mas não desenvolve uma consciência de saber que tudo tem um final e que a gente não sabe se vai ser tão feliz assim nesse final. Mas, às vezes, muitos são. E seja ele como for, a gente vai ter que enfrentar, né? Como ele fala ali, se quem é você no meio de uma sociedade, mesmo com estudo e tudo mais, a gente ainda fica alguma coisa sem ter noção dentro dessa sociedade. Então, a gente tem que aceitar todo o nosso final, seja ele de que forma seja, orando e vigiando e orando sempre, para que a misericórdia divina nos dê força, coragem, para que nós possamos enfrentar esse final. Agora, se nós queremos enfrentar um final sem estar ligado a Deus, para que nós tenhamos força, coragem, esperança, aí vai ficar muito difícil mesmo. Muito bom. Muito obrigado. Só mais alguém? Carol, quer comentar, Carol? Sim, quando o Luciano falou dessa moça, né, que ele teve conheceu a história dela, né, de sofrimento tão intenso e curto, a gente tem na nossa família a nossa avó, né, que faleceu tem 2 anos, e ela teve uma vida assim, que eu sempre me perguntei como uma pessoa suporta sofrer tanto, sabe? Uma pessoa assim que nasceu para sofrer, parece, só. Desde uma criancinha, sabe, de meses de vida até o último dia de vida dela, eu colecionei histórias e mais histórias assim, de sofrimento. E eu vi que ela sempre foi muito feliz, apesar de tudo, sabe? Muito feliz. E ela sempre me pareceu muito forte, e os últimos dias de vida dela foi assim, encerrado pela demência. Até achei muito legal que o Luciano ele vai abordar, né, a questão da demência aqui nos estudos. Vai ser muito interessante assim, entender melhor que a gente viveu esse processo na família, né, muito de perto. E tem um livro que eu estou lendo, é um autor que o Divaldo Pereira ele fala muito nas palestras, do Viktor Frankl, né? Ele é um médico e ele foi preso num campo de concentração durante a Segunda Guerra, e ele sofreu todos os martírios, né, do campo de concentração, e ele sobreviveu. E uma parte do livro assim, que me marcou muito é a questão de que você pode tirar tudo de uma pessoa, né? Tudo, como eles sofriam no campo, né? Tiravam tudo, desde os bens materiais até a dignidade, né? Tudo assim, é absurdo ler esse livro e imaginar o que as pessoas sofriam lá. Mas que sobra só uma coisa, né? Que é a liberdade de escolher atitude diante de qualquer circunstância que a vida te coloca. Então, é muito lindo quando você vê isso, né? E como um exemplo assim te enobrece e te sustenta. Só que como é difícil viver isso na prática, né? Que às vezes as coisinhas menores nos abalam tanto, tanto, né? Então, eu acho que exemplos inspiradores, eles ajudam a gente, né, a se manter de pé também na hora dos nossos próprios sofrimentos, né? Podemos seguir. A Cecília acho que quer comentar, Lu, tá com a mão ali levantada. Pode ligar o som, Cecília. Eu lembro de uma palestra que o tio Júpiter fez, né? Ele falava assim, alegrai-vos quando a dor vos bater à porta, sabe? A gente fala assim, ai meu Deus do céu. Falei, em vez de eu parcelar minha dívida, quis pagar tudo à vista, sabe? Falei, ainda vou pagar sem desconto, sabe? Mas assim, é difícil, né?
para quem não tem uma fé, entender que a razão do nosso sofrimento, se não está nessa, está na outra, né? Mas quando você fala da Joana de Ângeles, quando a gente tem que adquirir uma nova consciência sobre essa responsabilidade, para a gente, quando a gente realmente vivencia isso, a gente fala, opa, estou pagando minhas contas, sabe? Aí isso é consolador para a gente. Agora, nem como é que a gente vai lidar com quem não tem Deus, né? Isso é uma outra questão. Mas pelo menos a gente está à luz da doutrina espírita. Então, às vezes eu lembro do Júpiter, alegrai-vos. Assim, não me alegro muito, não, mas pelo menos eu fico assim. Tenho a consolação, tenho a consciência de que a gente está resgatando muita coisa, tendo oportunidade, sabe? Isso é bacana. Por isso que o entendimento ele é libertador, né? Quando eu tenho uma dificuldade de entender o que se passa comigo, eu fico preso na revolta, preso na dificuldade de entender aquilo, e às vezes eu vou buscar soluções que, na verdade, vão me trazer mais sofrimento, né? Cecília, muito, muito importante a sua consideração. Muito obrigado. Bom, seguindo aqui, deixa eu ver onde eu estou. Vamos lá. Bom, e aí a gente fala da dor, né? Diante disso tudo, nós temos dores, que às vezes elas se manifestam no nosso corpo físico. E muitas vezes essas dores físicas, elas estão, na verdade, sinalizando para nós que nossa mente não está bem, que o nosso emocional não está bem, e que a forma como nós estamos analisando as coisas e o nosso próprio sofrimento e a própria dor física não está bem. Então, muitas vezes, a dor, e aqui eu estou falando da dor, muitas vezes ela já se manifestando no físico, ela está relacionada à nossa história de vida, né? Então, isso quer dizer o seguinte, se eu, por muito tempo, vou vivendo sem entender o significado das provas, sem entender o que se passa comigo, que é um pouco do que a Cecília falou, que a gente estava falando agora, se eu não entendo essas questões, o meu corpo vai gritar, o meu corpo vai trazer isso para mim. Por quê? Porque é uma forma inconsciente, né, de dizer que algo precisa mudar, algo precisa ser feito. Então, olha só, a gente volta lá na apresentação, né? Se eu não enxergo, não começo a enxergar a vida numa dimensão diferente, que eu sou espírito, que além disso, eu tenho uma dimensão psicossocial, né? Biopsicossocial. Se eu não entender esse contexto, diante das provas, diante das perdas, que vão se somando ao longo do tempo, isso vai marcando a minha alma e vai manifestando isso no meu corpo físico, porque eu não digeri, eu não traduzi, eu não li e não entendi os sinais que a vida tem me trazido. Isso não quer dizer que se eu acordo com uma dor, seja de qualquer parte do corpo, é porque eu tenho um problema para resolver, não necessariamente isso. Mas muitas vezes nós estamos recebendo no nosso corpo físico sinais de que o espírito precisa fazer uma mudança, né? Por quê? Porque isso chega lá no meu sistema límbico, que é o meu sistema de resposta emocional, onde estão as nossas 7 emoções básicas. Então, é ali que vai falar assim, tem alguma coisa errada. E aí o sistema límbico vai fazer o quê? Joga para o corpo físico. Eu não quero isso para mim, joga para o corpo físico, e aí começam, então, as manifestações sintomáticas mesmo, né? Então, uma dor, um mal-estar, uma inquietação, essas coisas começam a ficar constantes e pode se tornar mais crônico, né? Isso vai depender de como eu estou lidando, como eu estou cuidando desses desafios todos. Existe a questão, lógico,
de hereditariedade, existe a tendência por genética, né? Senão a gente também vai achar que todo mundo que sente dor tem problemas para resolver e não consegue resolver. Às vezes o indivíduo já vem com essa expiação, né? Mas é importante a gente, diante de situações mais físicas, a gente sempre ficar atento se nós estamos bem espiritualmente, se nós emocionalmente estamos em equilíbrio, se a terapia está em dia, né? Se o evangelho no lar está sendo feito, se a lição de casa está em dia, né? Porque senão isso vai vindo lá para o meu tecido conjuntivo, né? Que é a liga do nosso corpo físico, né? O que vai fazer a gente funcionar bem, né? Vai ligar os nervos, o nosso sistema nervoso. E aí, o que acontece? Essas questões internas, elas vão trazendo estímulos neurais, vão trazendo sinais, vão trazendo informações para o nosso físico, e aí vai dizendo assim, tem alguma coisa errada, né? E aí, ao longo do tempo, eu posso ter alguns problemas, né? O livro Equilíbrio Mente-Cérebro, do Goleman, fala disso. Eu vou falar um pouco mais dele, né? Que eu estou devendo falar bastante dessa obra. Então, consigo trazer algumas coisas de lá para cá. E aí, a gente está falando aqui, né? De funções que podem trazer probleminhas na minha saúde, incluindo aí anorexia, ansiedade, depressão, síndrome do intestino irritável, né, em alguns casos de fibromialgia. Então, são questões que muitas vezes pode estar associada a como eu estou lidando com as questões sentimentais e emocionais, né? Nós estamos falando de saúde mental, então é entender nesse momento que quando eu cuido da minha mente, quando eu cuido do emocional, né, o meu corpo físico, ele tende a sofrer menos, né? A carga sobre o físico é menor. O André Luiz, ele tem uma frase, né? Um parágrafo, em que ele vai nos dizer assim: muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral, né? Ascendência moral. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. Olha só. Então, quer dizer, se eu estou preocupado demais, às vezes, com sintomas patológicos, que às vezes eu vou lá no médico, eu cuido e resolvo, né? Se eu valorizar demais essas questões, é mais fácil eu comprometer ainda mais o meu estado de saúde. Por quê? A vibração baixa, S. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Olha que interessante isso, né? As grandes emoções. Então, eu preciso tomar cuidado, né, com a tristeza demais, com a alegria demais, né, com uma possível bipolaridade, com os extremos, porque isso pode fazer com que eu adoeça. Se isso pode acontecer na esfera de atitudes vulgares nas lutas físicas, imagine o campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual, para onde se transferem todos os dias milhares de almas desencarnadas em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. O médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais aos trabalhos curativos, às providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel, né? Então, aqui o futuro, né? A visão mais alargada é que se perceba o quanto as preocupações lá do psiquismo, as questões internas, elas podem comprometer a nossa saúde e, consequentemente, a nossa condição espiritual, né?
E aí, felizes serão, né, os médicos, os terapeutas de todas as ordens, que conseguiram enxergar além dessas questões da matéria. Né? Então, por isso que ele fala aqui que o médico do porvir conhecerá semelhantes verdades. Né? Por que conhecerá semelhantes verdades? Porque isso está cada vez mais acessível. Né? É um conhecimento que muitos de nós já temos. Então, a atuação não vai ficar circunscrita ao fornecimento de indicações técnicas. Tá? Eu tive uma situação bem ruim há 15 dias atrás, 10 dias atrás. Né? Eu trabalho no meu setor, tem um jovem aprendiz, 19 anos. Né? Olha como essas coisas são interessantes, pessoal. A gente precisa estar atento. Né? Um quadro no máximo, um quadro de ansiedade, né? Uma situação em que terapia seria suficiente. Né? A empresa fornece isso para os funcionários, ele chegou a fazer, mas não quis continuar. E, de repente, achou que era depressão, que precisava, né, cuidar. E aí foi buscar uma consulta, um atendimento, né, com um psiquiatra. E o psiquiatra, né, quando não tem essa visão mais alargada, ele vai fazer o quê? Medicar. Né? E aí ele medicou com doses cavalares, né, como se fosse alguém que estivesse com um quadro de uma depressão muito profunda. Né? Esse jovem teve uma dificuldade de adaptação a essa medicação, ao antidepressivo. Resolveu por si só tentar resolver o problema e sozinho alterou a prescrição do médico, mudando aí a dosagem. Né? Teve um surto psicótico, aparentemente um quadro que apontou de esquizofrenia, está internado num hospital psiquiátrico e o quadro de delírio não reverte, né? Há mais de 10 dias. Então, por que essas coisas acontecem ainda? Né? Porque aí são os dois lados sem essa visão de algo mais além. Né? E, de repente, o médico tem tido essa sensibilidade de perceber que um jovem de 19 anos talvez não precisaria de um medicamento tão pesado, né, para uma depressão que nem ele mesmo, enquanto médico, em tempo tão curto, diagnosticou como algo tão severo. Né? Então, sem indicação de uma terapia, o jovem que busca por conta. Então, olha como as coisas se perdem, né? Por falta de orientação superior. Né? Eu só coloco na conta da ausência de uma orientação superior. Né? O jovem num contexto social grave, né? O outro lado, de repente, é um médico sem essa percepção que a obra aqui traz, né? De estar atento a algo além, né? De estar na frente de um espírito, de que, de repente, uma orientação mais direcionada faria muito mais sentido, né? Do que simplesmente medicar até o fim. Né? De repente, a dose que já estava acostumado a dar para pacientes mais grave, ele só replicou. Né? Uma colega farmacêutica chegou a olhar para a prescrição e falou: isso aqui nem paciente mais grave costuma tomar isso. Né? Então, são situações que nós vemos nesse cenário que o André Luiz desenha. Né? Então, esse cuidado com o psiquismo. Aqui a gente tem ele em Evolução em Dois Mundos, falando, né? E não se diga que todos os infortúnios da marcha de hoje estejam debitados a compromissos de ontem. Né? Então, eu estou em dor, estou em sofrimento. Isso é do passado? Nem sempre. Né? Então, por que essa reflexão é importante? Porque se eu coloco tudo na conta da vida passada, parece que eu não tenho compromisso agora.
Parece que isso eu tenho que só engolir, como se nós fôssemos os hindus lá, né? E achássemos que tudo é karma, que eu tenho que passar por tudo e tá bom, né? Essa é a minha vida mesmo, vou sofrer e tal. Mas eu não posso debitar no ontem, porque a prudência e a imprudência, com a preguiça e o trabalho, com o bem e o mal, melhoramos ou agravamos nossa situação. Reconhecendo que todo dia, olha só, todo dia, no exercício de nossa vontade, formamos novas causas, refazendo o destino. Né? Então, às vezes, o que eu estou passando hoje na minha vida, que não é fácil, é um destino que eu refiz, e não é um planejamento reencarnatório. Eu acho muito interessante, porque assim, eu tive a oportunidade de ler bastante as obras do André Luiz, e quando a gente vai estudar as obras do André Luiz com afinco, fica estranho a gente falar muito de vida passada. Fica estranho a gente falar muito de provas que eu escolhi, porque muitas das vezes o André Luiz está falando de destinos refeitos durante a jornada reencarnatória. Nós vemos espíritos que se encontrou em situação gravíssima no mundo espiritual, porque durante a vida fez coisa errada, saiu do caminho, teve um final de vida infeliz. Por quê? Porque passou 10, 20, 30, 40, 50 anos prejudicando os outros. Não tem nada, isso não tem nada a ver com vida passada. Então, é isso que ele quer dizer. A prudência e a imprudência. E é outra reflexão importante que nós vamos fazer. Aonde eu estou sendo prudente? Aonde eu estou sendo imprudente? Então, vem lá a dor no físico. Eu preciso pensar, será que tem alguma imprudência nessa minha jornada? Será que tem alguma coisa ali que eu não estou olhando e eu tenho sido imprudente, principalmente lá, ó, entre a preguiça e o trabalho? A preguiça da mudança, né? Será que o trabalho que eu estou fazendo pela minha transformação interior, será que ele tem trazido o efeito que eu estou buscando realmente? O bem e o mal? É aquele dualismo, né, que a gente vive constantemente, para ver se a gente está melhorando ou agravando a minha situação. Né? E esse exercício da vontade, né? Como é que eu estou conduzindo isso na minha jornada? Eu vou arrumar aqui, peraí. Agora, vou interromper aqui. E aí, gente? Tudo bem aí? Tudo maravilhoso, Lu. Vamos ver aqui, vou abrir os microfones. Quem gostaria de comentar, pode ficar à vontade. Levantar a mão. Ou a gente começa a chamar, né? Eu combinei com a Rose que ela ia falar por mim hoje. Fala, Rose. Então o Rose está com a palavra. Isso é traição. Nem conversamos, né, Rose? Mas é bem importante mesmo essas suas colocações, principalmente na questão dessa autoquestão mesmo de automedicação. Essa é uma situação que a gente percebe com uma certa frequência, né, que algumas pessoas têm essa atitude e que nós temos que ter muito cuidado. E também o cuidado da escolha dos profissionais. Eu vejo isso que, principalmente nos dias atuais, que nós temos que ter esse olhar mais apurado nessas questões, porque a gente está colocando a nossa própria vida na mão de um profissional. E a gente tem que ter essa confiabilidade, né, para poder ter um resultado esperado positivo. Então, eu creio que nós temos que realmente
analisar com bastante critério todas essas questões que envolvem a nossa própria vida e fazer sempre essa autoavaliação. Você colocou muito bem que, às vezes, principalmente nós espiritistas, né, quando enfrentamos certos desafios, nós já achamos que é sequela do passado. E, geralmente, são circunstâncias que nós criamos na própria existência, porque somos dotados do livre-arbítrio, né? Nós sabemos e temos consciência da nossa programação reencarnatória como se fosse um esboço, mas na hora da prática, aqui no plano físico, quem toma as decisões plenas somos nós, de acordo com o nosso patamar evolutivo. E aí, às vezes, a gente toma decisões que nos conduzem a consequências desastrosas. E aí a gente acha que são circunstâncias anteriores, e não, são da presente existência mesmo. Eu gosto muito também das obras de André Luiz por causa disso. E são situações que nós precisamos enfrentar, encarar de frente, né? Porque nós sabemos que vivemos no mundo de provas e expiações, então, só pela classificação do nosso planeta Terra, nós já entendemos que somos espíritos imperfeitos ainda, num processo de adequação da nossa essência divina com tudo aquilo que nós temos de conhecimento e que vamos aprendendo. Infelizmente, nós vemos assim que a grande maioria da humanidade que não tem essa cartilha, vamos dizer assim, é que sofre verdadeiramente, porque a nós é dado esse conhecimento e nós temos a compreensão, a causa, o motivo pelo qual nós estamos enfrentando certas circunstâncias da nossa natureza espiritual nesse processo evolutivo, porque toda evolução requer de nós esforço dos ajustes que são necessários para que a gente possa caminhar verdadeiramente com muito mais leveza, né? Se quisermos a leveza, porque às vezes nós complicamos e tomamos decisões que, ao invés de melhorar, a situação se complica muito mais ainda. Então, está muito, muito perfeito toda a sua fala, realmente, nessa ótica que você traz para nós, dessa autoavaliação, desse autoconhecimento, né, para que a gente possa caminhar com firmeza, com determinação, com segurança, e também auxiliar. Hoje nós iniciamos, né, você trabalhou também no nosso lar, você sabe disso, da suspensão de todas as atividades, e hoje o nosso grupo da quinta-feira de manhã retornou, né, as atividades. E olha só como que são as situações. Na hora que nós estávamos entrando, uma senhora abordou o grupo, perguntando se já estava tendo passe, o passe, né? Daí nós explicamos que, inicialmente, a palestra, o passe está sendo coletivo e tudo mais, né? Não está sendo individual na Câmara de Passe, em respeito ainda ao distanciamento. Aí ela disse, quando que vai começar o passe individual? Falei, bom, no momento nós não temos ainda uma previsão, porque requer a decisão da diretoria para que possamos iniciar o presencial. Mas aí eu disse para ela assim, mas a senhora pode vir, assiste a palestra, tem o atendimento fraterno e tem o passe coletivo. Nós sabemos que independe, né, de imposição de mão, de nada disso. Nós, espiritistas, entendemos isso, mas o público leigo não entende.
E aí vem a prova disso, né? E ela disse assim, então, quando o passe individual começar, eu venho. Aí, daí eu fiquei pensando comigo, né? Puxa vida, é uma pena, né? Quando o ser humano não tem essa compreensão, porque ele toma decisões que não justifica. Aí ela ainda complementou assim, tem aproximadamente 10 dias que meu marido faleceu. Então, seria mais um motivo para ela sentar, fazer sua reflexão diante da exposição do tema do Evangelho, porque agora a gente está batendo muito na temática do Evangelho de Jesus, exatamente para transmitir esse consolo, essa força, essa esperança às pessoas leigas, principalmente, né? Mas a decisão é sempre nossa. Nós somos dotados do livre-arbítrio, nós é que decidimos o que nós queremos fazer, como queremos fazer. Agora, a nós, espiritistas, como o próprio Evangelho diz, aquele que mais sabe, mais lhe será cobrado. Então, nós temos essa cartilha, nós temos essa informação. Então, cabe a nós realmente expressar nas nossas ações o máximo que nós pudermos, né? Diante, principalmente, da situação que nós estamos vivenciando na presente existência. Então, todos esses dados que você nos trouxe é muito importante e muito fundamental. Eu estou assim, muito agradecida realmente pela sua disposição de trazer para nós, trabalhar essas temáticas, porque envolve a nossa própria existência. Obrigada de todo o meu coração, mais uma vez, Luciano. Passo a palavra, senão eu não vou parar de falar, né, Tânia? Abre teu som. Já pensou se eu tivesse combinado com ela, Luciano, como é que seria? Pois é, né? O Júlio quer falar. Não, eu só... Ela me combinou por osmose. Eu só queria comentar que nós não estou esperando, estou me guardando para quando o carnaval chegar. Então, quando o Luciano abordar as causas, o sentimento doente que leva à doença, né? Na minha área eu tenho proposta, já tive o peito de falar num congresso médico espírita, e na frente de 5.000 terapeutas e médicos de todo jeito, lá espíritas, só louco mesmo, né, para colocar as minhas ideias. Mas em algumas doenças, eu acho que eu já sei qual é o sentimento na prática, fui aprendendo na prática. Não aprendi na medicina chinesa, a medicina chinesa é ótima nisso aí. Nunca estudei medicina chinesa, o Zé Antônio me falava, mas das doenças endócrinas, eu associo muito bem o sentimento doente, né? Que leva à possibilidade de... A gente não nasce para ter diabetes tipo 2. A gente nasce com a possibilidade de. E aí tem todo um perfil do diabético tipo 2. Então, eu me sinto muito na obrigação de atender o paciente diabético, dar a medicação correta, ver se está correto, fazer os exames, etc, etc. Quando ele equilibra, né, a homeostase do diabetes se estabelece, na dieta, no exercício, na medicação, tal, eu peço licença para falarmos que eu chamo de a causa da causa, né? E no diabetes tipo 2 é a indisciplina. Eu não conheço nenhum diabético tipo 2 disciplinado, mas eu conheço aqueles que se disciplinaram. Se ele se disciplinar, ele vence o diabetes. Se ele não se disciplinar, o diabetes vence ele. Porque houve tempo, logo que eu comecei, quando nós estávamos na Inglaterra estudando endocrinologia, o foco todo é o diabetes tipo 1. Coitado do tipo 2, nem se falava no tipo 2, ninguém pesquisava o tipo 2. Aí, quando as insulinas
evoluíram, etc., e houve um certo entendimento, e teve um programa mundial muito importante, que elucidou muita coisa e tal. Aí o foco passou para o tipo 2, né? E aí, graças a Deus, vieram medicamentos hoje bastante eficientes, né? Então, quando chegarmos nisso aí, Luciano, aí a gente vai trocar figurinha. Não adianta falar hoje, porque só atrapalha. Você está de parabéns pela introdução, pela proposta do estudo. Da minha parte, muito obrigado. Da minha também. Obrigado. Bom, eu vou, se me permitem, a gente começou um pouquinho tarde, eu vou falar rapidinho aqui um final, tá, pessoal? Para a gente terminar. Uma citação do André Luiz, para a gente terminar, em Missionários da Luz. Achei ela bastante pertinente, e que ele fala o seguinte: as ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. E em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma, o qual acontece no terreno das enfermidades do corpo. O contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Então, muito do que o Júlio acabou falando aqui, né, foi bem ao encontro, e porque a gente começa a identificar a causa, né, a causa dessas questões todas. E fica aqui, né, essa primeira reflexão inicial, né, isso é uma introdução apenas, e vejam como foi profundo, né, quantas coisas aí a gente pôde analisar. Eu agradeço a todos pelas contribuições, né? E semana que vem a gente continua. Muito obrigada, Lu, muito obrigada mesmo. Semana que vem tem mais. Vamos dar um abraço aqui no Lu de agradecimento. Muito obrigada, Lu. Obrigado, gente. Vou passar então para a Carol fazer nossa prece final, aí a gente volta para os comentários. Aí eu abro aqui para todo mundo. Jesus, nosso amado Mestre, neste instante nós elevamos o nosso pensamento até Ti, invocando a Tua imagem doce, o Teu olhar amigo, o Seu abraço acolhedor a nos envolver. E sentimos, Mestre, a Tua presença constante, amorosa, fortalecedora, amparando os nossos corações, elevando o nosso pensamento, criando esta egrégora de luz que envolve a cada um de nós, onde quer que estejamos, e todos aqueles que nos acompanham, encarnados e desencarnados, e todos aqueles a quem dirigimos o nosso pensamento neste instante, pela saudade, pela tristeza, pelas dores que enfrentam,
pelo nosso amor, que o nosso pensamento, força geradora, capaz de curar e de adoecer, possa ser aos poucos corrigido, iluminado e potencializado pelos estudos que temos feito. Que possamos, Mestre Jesus, assumir a nossa responsabilidade como co-criadores da nossa realidade, da nossa felicidade, da nossa saúde. Que possamos, amado Mestre, contribuir na sua obra, ainda que de maneira pequena, ainda que mudando o ambiente dentro do nosso próprio lar, ainda que mudando apenas o nosso ambiente íntimo e assim nos tornando como um pirilampo na noite escura. Senhor Jesus, seja sempre o nosso farol, ilumine a nossa caminhada, não nos deixe perdidos na escuridão que ainda tenta nos tirar o rumo, os nossos pensamentos persistentes, infelizes, e também na nossa preguiça, na nossa ociosidade. Faz, Senhor Jesus, que possamos segurar a Tua mão e caminhar. Neste instante te agradecemos profundamente a oportunidade de estarmos aqui, entre corações amigos, entre afetos profundos, na presença do nosso anjo guardião, equipe espiritual, Eurípides Barçanufo, e todos aqueles que unem este grupo com os propósitos superiores. Nossa gratidão infinita pela paz que nos trouxe aqui e pela paz que vamos levar na nossa noite de sono. Que todos sejam abençoados, Mestre Jesus, fortalecidos e amparados para mais um dia que se inicia, e que a sua luz e a sua bondade permaneçam no nosso coração hoje e sempre. Graças te damos, Mestre, e que assim seja. Obrigado, Carol. De nada. Pessoal, muito obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Obrigada, Lu. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.